Ampara hoje. Se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo quando agitado por abalos sísmicos. Se te mantens de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, compadece-te dos que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres, cuja execução lhe garantiria a verdadeira liberdade, prendendo-se nas correntes invisíveis de compromissos amargos. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e elegeu a indisciplina por base das próprias vivências, marginalizando-se em perigosos enganos. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado de renúncia em favor dos outros e bandeou-se para o infortúnio mascarado de ilusão. Aquela outra supôs que o lar assinalado de bênçãos se lhe fazia uma carga superior às próprias forças e largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Ainda assim, não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Inclina-te para os que se debatem nas ondas da perturbação e, tanto quanto possível, estende mãos amigas que os salvem do naufrágio iminente. Todos somos viajores no oceano da vida. Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Não te descuide do leme na embarcação que te seja própria e ajuda sempre aos que te compartilham a rota. Recorda, muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, porquanto, se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer às tenebrosidades do abismo, a fim de buscá-los, sofrendo muito mais. Emmanuel, por este capítulo chamado Ampara Hoje, que também poderia ser chamado Ampara Agora, já, nos traz esta mensagem sublime, iniciando assim, dizendo que as dificuldades da alma, se nós já as compreendemos, já olhamos de forma reflexiva em relação aos desafios que o Espírito Imortal passa, que nós passamos, quando nós já compreendemos isso e buscamos utilizar dessas benesses na nossa própria vida, refletindo, buscando agir no bem, então se tu já compreendes isso, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te situou na área de ação, aqueles que chegam até você pela família, pelo trabalho, nos caminhos da vida. Aqueles especialmente que pareçam estar em desequilíbrio e que muitas vezes um conselho, uma orientação, um acolhimento que nós podemos ofertar pode os ajudar a voltar ao equilíbrio. Então busquemos essa ajuda, porque nas horas difíceis que nós passamos, os grupos sociais, como nós vemos, vivem este momento de transição planetária
né? Como os Espíritos também nos esclarecem, este movimento é tão necessário ao nosso progresso, ao progresso dos Espíritos vinculados à Terra, que somos nós, e que também nos convida a progredirmos e, ao mesmo tempo, aqueles que ainda não se engajam neste progresso passam a vivenciar conflitos psíquicos intensos, como nós observamos no nosso planeta no presente momento. E se tu te mantens de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, compadece-te daqueles que ainda permanecem na violência, daqueles que ainda cometem equívoco atrás de equívoco. Compadece-te e ajuda no que te for possível. E dá alguns exemplos. Esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres. Como a gente ouve isso? Eu decidi ser feliz e abandonou o lar, abandonou os filhos. É uma independência, entre aspas, que é negativa, abandonar os deveres tão preciosos no trabalho, né? Especialmente na família. E quanto sofrimento isso causa àqueles, os abandonados, especialmente aquele que abandona. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e elegeu a indisciplina por base da própria vivência, marginalizando-se em perigosos enganos. Aquele que fala, agora eu quero só curtir a vida. Indisciplina no trabalho, indisciplina em casa e automaticamente vai abandonando os deveres, né? Deixando de cuidar de si próprio e de cuidar daqueles que estão à sua volta e acaba também vivenciando um engano muito significativo que acarretará em um sofrimento muito intenso para ele próprio. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado da renúncia. Então, a renúncia é uma virtude tão preciosa em favor dos outros e bandeou-se para o infortúnio mascarado da ilusão. Então, os prazeres fáceis, sensualistas, imediatos e que passam. E que, por vezes, iludidos, nós acabamos abandonando, né, os nossos deveres novamente. Que quantos de nós que reencarnamos justamente para reparar danos causados pelo coração em encarnações anteriores e viemos para este corpo, para esta família, justamente para vivenciar também a renúncia, né? Em relação aos filhos, em relação à família, em relação a outras pessoas, renunciarmos a algumas questões passageiras, né? Para justamente desenvolvermos as virtudes. E acabamos nos iludindo, né? Acabamos deixando de cumprir os nossos deveres, deixando de renunciar para viver aquilo que é passageiro. E depois o sofrimento vem intensamente. Aquela outra supôs que o lar, assinalado de bênçãos, se lhe fazia uma carga superior às próprias forças e largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Então, olha só, é comum nós olharmos para a nossa vida e falar, meu Deus, eu não dou conta, é muita coisa. É filha, casa, escola, trabalho, é isso, é aquilo, é estudo. E por vezes nos sentirmos sobrecarregados. E nessa hora devemos dar uma respirada, pedir ajuda, né? Buscar pessoas queridas, buscar por terapia, buscar por todos os recursos necessários para nos recarregarmos de força e continuarmos. O problema é quando a gente fala, não dou conta, chega e abandona os deveres. Porque depois, como nos diz Emmanuel, vem o arrependimento. Não que nós devemos abraçar tudo que chega até nós, não é isso.
mas sim aquilo que é nosso, aquilo que nos cabe. O dever com os filhos é nosso, os nossos compromissos no trabalho são nossos. E tem coisas que nós podemos e devemos dizer não, mas tem coisas que são nossas, nossos deveres. E não quer dizer que precisamos necessariamente fazer sozinhos. Precisamos muitas vezes buscar ajuda pela oração, pela meditação, ajuda de outras pessoas, de encarnados, de amigos, de familiares, de profissionais. Então lembremos disso para não cairmos no erro. Ainda assim, não censures os corações tresmelhados pela maré da violência na viagem do mundo. Então não devemos nós censurar aqueles que se equivocam, porque também nós já nos equivocamos muitas vezes. Então, e censurar em nada vai ajudar, só piora a situação. Inclina-te para os que se debatem nas ondas das perturbações e tanto quanto possível estende mãos amigas. Às vezes, numa conversa, aquele irmão, aquele companheiro que está em desespero, nós podemos ajudá-lo a não cometer o suicídio, provavelmente. Numa orientação, num acolhimento, a pessoa acaba desistindo de abandonar o emprego que a pessoa gosta, por causa de um conflito ela já está querendo abandonar, o lar, por exemplo. Então, hoje, se chega até nós uma situação como essa, façamos o bem que está ao nosso alcance, porque todos somos viajores no oceano da vida. Todos. Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Cada um de nós. Não te descuides do leme do teu próprio barco, da tua embarcação, e ajuda sempre aqueles que te compartilham a rota. Olha que precioso. Recorda, muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Então, se nós temos algum momento para agir, é hoje. Não temas incomodar-te. Mas eu vou me incomodar. Não temas. Não tenha medo. É um incômodo positivo. E você vai perceber que na verdade não é um incômodo. Que quando nós ajudamos o outro, nos sentimos ajudados. Não percas tempo quanto a isso, porquanto se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer as tenebrosidades do abismo a fim de buscá-los, sofrendo muito mais. Então, se nós temos hoje a oportunidade de ajudarmos, nós podemos evitar que uma pessoa muito querida cometa faltas graves e que ela própria tenha que reparar que isso dificulte ainda mais a vida dela e os nossos laços com esta pessoa. Então façamos hoje, como nos orienta Emmanuel, o que podemos fazer para ajudar aqueles que navegam pelo mar da vida conosco. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.